Agora ver qual é o propósito do retorno do Messias, de Jesus. Por que é que ele vem? É importante que nós saibamos que o propósito da sua primeira vinda foi para salvar, buscar aquele que estava perdido, criar uma família espiritual, a sua igreja, através da sua morte, da sua ressurreição. O Senhor estabeleceu um plano de redenção, através do qual qualquer pessoa, qualquer nação, qualquer tribo, qualquer povo pode entender que ali está a verdade. E que o único caminho para o único Deus, verdadeiro Deus, está em Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele veio para dar a sua vida. Ele veio para servir e para nos confiar também a nós, Igreja, essa mensagem gloriosa de paz, de perdão dos nossos pecados e da reconciliação do homem com Deus. Nós somos assim mensageiros, somos embaixadores de Cristo, somos profetas de Deus, onde quer que nós formos, devemos anunciar estas boas novas, este Evangelho de Deus a toda a humanidade. Agora, na sua segunda vinda, no seu retorno, tão anunciado pelos profetas, em primeiro lugar, ele virá para recolher os seus escolhidos. Esse é o principal dos principais propósitos, recolher o seu povo. Nós vimos que ele irá, por causa dos eleitos que ele escolheu, irá abreviar o tempo do sofrimento da igreja durante a grande tribulação. Ele vai abreviar as tragédias que irão ocorrer, acima de tudo, contra o povo de Israel, mas acima de tudo contra os salvos, contra os seus eleitos, porque é por causa dos eleitos, ele é bem claro, não é por causa daquilo que os outros estão a passar, eles estão a passar aquilo que eles escolheram, mas é por causa dos eleitos, dos escolhidos, do seu povo, que ele irá antecipar aqueles dias. Jesus então interrompe essa hedionda matança promovida por Satanás, pelo anticristo, pelo falso profeta, por todo esse séquito, e surge em poder e grande glória nos céus, e então enviará os seus anjos com esse rijo clamor de trombeta para ajuntar os seus escolhidos. Ora, esse processo de recolha, que é o chamado arrebatamento, ocorre em três fases distintas, três fases bem claras. A primeira coisa que vai acontecer é a ressurreição dos que já morreram em Cristo Jesus. Primeira carta aos Coríntios 15, 22 e 23, Paulo diz: assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Isto quer dizer o que? Cristo foi o primeiro a ressuscitar com um corpo glorioso. Houve várias ressurreições ao longo da narrativa bíblica, desde os profetas do Velho Testamento que ressuscitaram mortos, até o próprio Senhor Jesus Cristo também ressuscitou mortos, como é o caso dramático de Lázaro, já estava morto há 4 dias, o Senhor diz: Lázaro, sai para fora, ele ressuscita. Lembram-se também que quando o Senhor Jesus expirou lá na cruz, lá em Jerusalém, houve uma sacudidela também, um terremoto em Jerusalém, e muitos mortos em Cristo, muitas pessoas tinham morrido, mas que eram do Senhor, ressuscitaram e foram vistos andando nas ruas de Jerusalém, mas todos esses que foram ressuscitados voltaram a morrer outra vez. Eles não ressuscitaram com corpos gloriosos. Eles apenas manifestaram o poder do Senhor para ressuscitar os mortos. Mas eles voltaram um dia. Lázaro voltou a morrer um dia. Morreu, segundo se crê, lá na ilha de Creta, de onde ele era natural. Então, essa ressurreição agora é a única ressurreição que deixa a pessoa para sempre num estado de glória, um estado de imortalidade. É a chamada ressurreição incorruptível, em que nós não mais provaremos a decadência física
nem espiritual, nem moral, nem mental. Não haverá envelhecimento, viveremos com um corpo semelhante àquele do Senhor Jesus Cristo na sua ressurreição. Paulo diz em Coríntios também que no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, portanto, quando o Senhor vier, a trombeta é tocada, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Quem são estes mortos? São aqueles que morreram em Cristo Jesus. E diz depois, e nós seremos transformados. Nós os que estamos vivos nessa altura. Porque, diz Paulo, convém que a isto que é corruptível se revista de incorruptibilidade e que isto que é mortal se revista de imortalidade. Em Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, Paulo diz: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, os que já morreram. Era um termo usado pelos nossos irmãos daquela época, dormiu em Cristo, dormiu no Senhor. Então Paulo diz: não quero que sejais ignorantes acerca desses que já partiram, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. João capítulo 6, versículo 39, o Senhor Jesus diz: a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Capítulo 5 de João, versículo 28, o Senhor Jesus diz: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Já o profeta Daniel havia dito no capítulo 12, muitos os que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Então, a primeira fase da vinda do Senhor nos ares é a ressurreição, a transformação das cinzas. Não importa em que estado está o corpo, pode estar nos oceanos, pode estar incinerado, pode estar desfeito. Isso não conta para o Senhor. Ele é poderoso para dar um novo corpo, mas agora um corpo incorruptível. Então haverá a ressurreição de milhões de crentes, de irmãos, cujas almas virão com o Senhor e agora os seus corpos irão se encontrar a essas almas, se irão juntar. A segunda grande notícia, o segundo grande evento que vai acontecer é que aqueles que ficarem vivos serão instantaneamente transformados. O corpo mortal dos crentes dessa última geração, quem sabe nós, se formos essa última geração, não sabemos, mas os que cá estiverem assistindo ao retorno do Senhor sofrerão uma transformação radical e instantânea, passando a ter um corpo espiritual e não mais esse corpo natural pecaminoso, porque o homem natural não pode herdar o reino de Deus. Jesus, o Senhor Jesus, aliás, o apóstolo Paulo, diz, agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Portanto, tudo isto tem que morrer. Há muitos irmãos que dizem, e eu não ponho isso em causa, quem sabe, que mesmo estando vivos haverá um processo de uma morte instantânea. Portanto, ao invés do corpo ser transformado num corpo glorioso, um corpo imortal, o corpo natural morre, sem nós até nos apercebermos disso, tudo morre, e então há uma ressurreição. Bom, eu não quero
estar a preocupar muito com isso. É um processo que está nas mãos do Senhor. A verdade é que nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados num abrir e fechar de olhos, e então estaremos para sempre com o Senhor. Ele diz que nem todos morreremos, nem todos iremos morrer durante a grande tribulação, mas todos seremos transformados no momento, num abrir e fechar de olhos. É importante que nós saibamos que a nossa cidade está nos céus, como diz Paulo, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Aleluia. Segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Meu querido irmão, minha querida irmã, talvez você já esteja a sofrer de algumas mazelas físicas. O cansaço, o esquecimento, até algumas doenças que você está a enfrentar e que lhe causam tristeza e sofrimento. Mas lembre-se que o Senhor, quando vier, Ele vai transformar esse corpo abatido, esse corpo cansado, esse corpo decadente, para ser conforme ao seu corpo glorioso. Colossenses 3:4 diz: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 2, diz o Senhor, através de João: amados, agora somos filhos de Deus. Antes não éramos, agora somos filhos de Deus. E ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Ó glória! Quando Ele se manifestar, quando vier a parousia, a manifestação do Senhor nos ares, nós então seremos transformados, seja pela ressurreição, ou seja pela transformação, mas seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, nós o veremos. A terceira situação é que depois de nós sermos então ou ressurretos ou transformados, seremos ajuntados. Todos, a multidão dos salvos será arrebatada, será tirada deste mundo para fora. E vamos aqui ver algumas expressões que são usadas na linguagem grega que são importantes para o nosso entendimento daquilo que vai realmente acontecer. Serão, obviamente, os anjos, os instrumentos que o Senhor irá usar para nos tirar desta terra para fora. Nós seremos tirados com um poder além de nosso poder. Será um poder exterior ao nosso. A expressão: nós seremos arrancados daqui para fora. E volto a insistir naquilo que já disse há alguns vídeos atrás: ninguém vai ficar para trás. O Senhor sabe quem são os dele. E por isso os seus anjos irão ser mandados às pessoas certas. No meio de toda essa humanidade, esses não sei quantos bilhões de pessoas estarão vivos nesse dia. O Senhor sabe quem são os dele. E Ele mandará os seus anjos recolherem todos aqueles que são os verdadeiros salvos. Você pode ter um ramo de flores artificiais, parecem naturais, assim eu quis dizer. Flores daquelas tão bonitas, feitas na China, e que para pessoas como eu, elas parecem tão naturais que até nos enganam, e nós nos aproximamos para cheirar, e depois damos conta que elas afinal são de plástico, mas são tão bem feitas, são tão bem construídas que parecem naturais, que até são usadas muitas vezes para ornamentar casas, porque parecem exatamente iguais. Mas no meio daquelas flores artificiais você coloca uma única flor natural, igualzinha àquelas, mas só que a diferença é que ela é natural, ela é genuína. E você fica confuso. Qual será a natural, qual será a artificial? Mas se você soltar uma abelha, eu lhe garanto que ela não se vai enganar.
A abelha vai andar ali e vai diretamente àquela única flor que é natural, porque ela sente, ela sabe qual é a verdade, qual é a verdadeira flor e quais são as falsas. Ora, o Senhor também enviará os seus anjos e eles recolherão os verdadeiros, a verdadeira igreja, as virgens prudentes. Muitos irão levantar os braços ao céu e dizer: Senhor, então, Senhor, então e eu? Então eu não dei tanto dízimo, então eu não fiz tanta coisa, eu até expulsei demónios, eu fiz curas e maravilhas. O Senhor irá dizer dos ares: aparta-te de mim, nunca te conheci, não sei quem tu és. Nunca me relacionei contigo. Tu dizias que me conhecias, tu usaste e abusaste do meu nome. Tu usaste poderes espirituais dos quais não eras digno, mas serviram para os teus próprios interesses. Mas nunca nos relacionamos. Eu nunca tive comunhão contigo. Então afastai-vos de mim, dirá o Senhor. Será o grande ajuntamento. O Senhor enviará então os seus anjos, diz São Licenses, capítulo 4, versículo 17. Nós seremos arrebatados, a expressão grega, vamos falar um pouquinho sobre isso, a expressão harpazo. Harpazo significa ser tirado pela força, ser arrancado. Jesus tinha prometido, quando falou aos seus discípulos, está escrito em João capítulo 14, na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Marcos 13 diz: então verão o Filho do Homem nas nuvens com grande poder e glória, e ele enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos, não é qualquer um, ele ajuntará os seus escolhidos desde os quatro ventos, desde a extremidade da terra e até à extremidade do céu. Esse escolhido, esse crente, pode estar lá no fundo do quintal, por assim dizer, pode estar no interior da Amazónia, pode estar num lugar remoto que ninguém conhece, mas o Senhor sabe que ele está lá. Uma vez na Amazónia, uma visita que eu fiz ali, numa daquelas ilhas que ali há, no meio daqueles rios, nós fomos ali e vivia uma crente, uma senhora só, vivia ela a cultivar mandioca e outras coisas, e ali só se faz o acesso por pequenos barcos, e uma vez por semana uma congregação de Manaus vem buscá-la para ela ir assistir ao culto. E o único contato que ela tem, ali não há internet, obviamente, é um rádiozinho de pilhas onde ela ouve a palavra de Deus comunicada pela rádio transmundial. Ela está ali num sítio que quase ninguém sabe onde é. Está ali nas profundezas da Amazónia, como tantas outras pessoas estarão, mas o Senhor sabe que eles ali estão. E o Senhor irá enviar um anjo para recolher essa preciosa pessoa, essa criatura, essa preciosa filha de Deus. E o Senhor conhece aqueles que são dele. Mateus fala que os anjos virão com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos. São Licenses, na segunda carta, diz: quando o Senhor vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia em que todos os que creem, porquanto o nosso testemunho foi querido entre vós. Esta expressão, então, como eu já há pouco mencionei, a expressão arrebatar é a palavra, o verbo grego harpazo, e significa agarrar, literalmente agarrar uma coisa para fora, levar à força, arrancar para fora. Ela é usada várias vezes no Novo Testamento, e eu vou dar alguns exemplos para entendermos bem o que é que ela realmente significa. Por exemplo, em Mateus 13:19, na famosa parábola do semeador, Jesus diz: ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata. Ou seja, é a mesma expressão, arrebatar, ele arranca, ele arrebata, harpazo, o que foi semeado no seu coração. Depois, outro exemplo, em João 6,15,
Diz assim: sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei. Ele tornou a retirar-se. Portanto, a expressão, o verbo que é usado é o verbo arpazou, ou seja, eles queriam pegar nele, arrebatá-lo e criar já um reinado, um reino literal. O Senhor, muito bem, mostrou-lhes que não era o tempo, nem era aquela forma. Outra expressão, quando o Senhor fala sobre o mercenário e o bom pastor, ele diz: o mercenário, aquele que não é o pastor, de quem não são as ovelhas, ele vê vir o lobo, ele deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata, arpazou. Ele arrebata, ele arranca as ovelhas e as destrói do meio do rebanho. Nesse mesmo capítulo, Jesus diz: eu dou-lhes, e refere-se às ovelhas, às suas ovelhas, dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará. Cá está outra vez o verbo arrebatar, arrancar, arpazou. Ninguém as arrebatará da minha mão. Mas meu Pai, que é maior do que todos, ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Ninguém pode arpazou, ninguém pode tirá-las pela força. Quando Filipe foi evangelizar o eunuco a caminho de Gaza, e o eunuco quis ser batizado, quis identificar-se com Cristo mergulhando nas águas, e quando diz a palavra saíram da água, o Espírito Santo arrebatou a Filipe e o eunuco não mais o viu. Portanto, ele foi arrancado pelo Espírito Santo de Deus por um poder exterior às suas próprias forças, ao seu próprio poder. Em Atos 23, 10, Paulo estava no meio de um grande problema, como tantos problemas ele teve que enfrentar pela pregação, pela sua fidelidade ao Senhor. E diz o texto que, havendo grande dissensão, o tribuno, temendo que Paulo fosse despedaçado por eles, pelos incrédulos, mandou descer a soldadesca para que o tirassem do meio deles e o levassem à fortaleza. A expressão aqui é outra vez arpazou, ou seja, Paulo estava a enfrentar o perigo de morte, então o governante, o tribuno, mandou que eles tirassem do meio, pela força, por assim dizer, quer Paulo quisesse ou não, Paulo teve que ser tirado para que não o despedaçassem. É interessante que Paulo também usa essa expressão quando ele testemunha do seu arrebatamento ao terceiro céu. Ele usa esse mesmo verbo, arpazou. Conheço um homem em Cristo, diz ele, que há 14 anos, ele depois confessa, dizendo: se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E diz ele que esse homem foi arrebatado ao terceiro céu. Ou seja, alguém o arrebatou, alguém o levou. Ele diz: eu sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. O apóstolo Judas fala-nos também sobre o nosso dever de arrebatar, ou seja, tirar do fogo. Claro que isto é um fogo espiritual, é o fogo do juízo de Deus. Portanto, tentar esclarecer alguns, tirando-os, arrancando-os. Ele fala no capítulo 1, versículo 23, salvai alguns com temor, arrebatando-os do fogo, tirando-os para fora desse juízo vindouro. Quando fala acerca do Senhor Jesus Cristo subindo aos céus, quando ele ascende aos céus, a expressão também é a mesma que é usada. Apocalipse 12, 5, quando descreve este arrebatamento, diz que a mulher deu à luz um filho, o homem, que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado, foi arpazou para Deus e seu trono. Portanto, é isso que vai acontecer connosco. Nós seremos arrebatados, seremos tirados, e aqui, obviamente, nós percebemos que é a força dos anjos, poderosos, os anjos de Deus, nos levarão com a sua força, que é uma força tremenda, daqui para fora, para a presença do Senhor. Eu agora vou pedir permissão para falar daquilo que eu penso.
Não está na palavra de Deus explícito. Está no campo da especulação. É meu pensamento pessoal. É discutível, você pode não concordar, está no seu direito. Estou, volto a dizer, a falar daquilo que eu pessoalmente creio. Eu creio na existência do anjo da guarda. Isso, aliás, é um conceito bem judaico e tem bases bíblicas do Velho Testamento. Eu creio que cada um de nós tem um anjo que nós não vemos na maior parte das vezes e que nos protege de situações. Eu posso dizer que toda a minha vida tem sido marcada pela proteção do Senhor. Eu podia escrever horas e horas de situações se não fosse o Senhor. E às vezes eu penso que o Senhor mandou um anjo mesmo naquela altura. Vendo que quando Pedro estava preso lá em Jerusalém, e quando ele foi solto, dramaticamente, milagrosamente, pelo Senhor, a igreja do Senhor estava em oração, estavam fechados em oração, com medo dos judeus, porque havia já uma perseguição à igreja lá em Jerusalém. A igreja estava fechada a 4 portas, trancada, por assim dizer, com medo dos religiosos judeus. E o que acontece? Pedro é solto da prisão inesperadamente. Aquelas orações foram realmente respondidas na hora. E Pedro vem e bate à porta, e vem uma moça à porta e vê que é Pedro, fica espantada. E quando ela entra e conta àqueles irmãos, é Pedro que está ali na porta. Eles não acreditaram. Eles não acreditaram que as orações tinham sido respondidas tão rapidamente. E o que é que diz o texto? Que eles acreditaram que era o anjo de Pedro. Veja só, lá está a tal tradição judaica fundamentada na Torá, nas Escrituras, que dá essa ideia de que Pedro tinha alguém semelhante a ele, mas que era um anjo. E que tinha poderes para o libertar daquela prisão e para o abençoar. Só um anjo poderia fazer isso. Um anjo do Senhor, como é óbvio. Mandado pelo Senhor. Então isso dá-nos a ideia que, de facto, cada um de nós terá um anjo. Volto a dizer, é o meu pensamento, é a minha convicção. E talvez muitos dos irmãos que me ouvem possam também testemunhar de situações impressionantes em que até alguns viram anjos. Diz a palavra de Deus que alguns acolheram nas suas casas anjos sem o saberem. Por isso é-nos dito que devemos ser hospitaleiros, porque alguns, sem o saberem, acolheram anjos de Deus. Pensaram que eram pessoas, porque os anjos podem alimentar-se como nós, mas têm outros poderes que nós não temos, estão superiores a nós nessa questão, nessa dimensão. Eles podem atravessar distâncias a uma velocidade, a velocidade da luz, por assim dizer. Então nós não temos essas capacidades, ainda não as temos, mas seremos semelhantes a eles também. Mas poderemos ter, talvez, nesse dia da vinda do Senhor, o nosso anjo da guarda, que já nos conhece, e como ele nos conhece, nos irá buscar e nos recolher. Bom, é no campo da especulação que eu digo isso, não quero afirmar isto, mas é uma forte possibilidade. O mais importante, queridos irmãos, é que nós, quando formos levados, quando formos arrebatados, ficaremos para sempre com o Senhor. Isso é o mais importante. Seja nos ares, seja no céu, seja na terra, o importante é que nós estaremos para sempre com o Senhor. Paulo diz isso na sua primeira carta. Depois de nós ficarmos vivos, seremos arrebatados, tirados, juntamente com eles, os que ressuscitaram nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. E ele acrescenta, portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Jesus disse, não vos deixarei órfãos, voltarei e vos levarei para mim mesmo, porque eu quero que onde eu estiver, vós estejais também. Mas isto significa que há uma grande separação. O arrebatamento causará uma separação que é para sempre. Eu volto a insistir. Não haverá segunda oportunidade. Em primeiro lugar, nenhum salvo verdadeiramente filho de Deus ficará para trás. Ninguém. Todos irão para a presença do Senhor. Mas também aqueles que ficarem
seja membro de igreja, seja pastor, seja o que for, não importa, não terá mais oportunidade. Deus me perdoou dizer isto, mas eu creio que o Senhor seria injusto, depois do sofrimento de tantos que irão dar as suas próprias vidas por causa do Senhor, por amor do seu nome, e que não o negaram, e que agora o Senhor iria dar uma outra oportunidade ainda àqueles que o negaram, que o traíram, que abandonaram os seus caminhos. Meus irmãos, isso não tem nem lógica, nem tem nada a ver com a forma como Deus age. Quando Deus destruiu este mundo inteiro, a humanidade inteira, através do dilúvio universal, ninguém restou. Não houve uma segunda oportunidade. Quando Deus destruiu Sodoma e aquelas cidades à volta, quando Ló saiu com as suas filhas e a sua mulher, não houve segunda oportunidade para aquela gente. Quando os egípcios, os exércitos egípcios vieram atrás do povo de Israel, e o Senhor abriu o mar para que a nação de Israel inteira passasse a seco e passasse para o outro lado. E quando os egípcios, todo aquele forte exército, aqueles carros, aqueles cavaleiros, aqueles milhares, entraram também pelo mar e as águas os cobriram, não restou ninguém. O juízo de Deus sobre os egípcios foi total, sobre aqueles que foram atrás deles, os perseguidores. Então, quando o Senhor vier também, haverá uma grande separação. Haverá a partida dos salvos para a presença do Messias nas nuvens, causando essa separação dramática da humanidade obediente a Jesus e aquela que permaneceu no seu estado de indiferença e de rebeldia. Uns serão levados, outros ficarão para trás. Até mesmo os mais próximos da família, ou daqueles que estão próximos de nós, de uma convivência social, os nossos vizinhos, os nossos amigos, haverá uma separação de águas. O Senhor Jesus diz em Lucas 17, digo-vos que naquela noite, isto prefigura a ideia de que naquela noite, aquelas trevas, quando brilhar a luz, naquele momento, estarão dois numa cama. Um será tomado, arrebatado, e o outro será deixado. Duas estarão juntas moendo, ou seja, trabalhando. Uma será tomada e a outra será deixada. Veja que a expressão será tomado, ou seja, será levado por uma força superior. A pessoa por si própria não pode subir, ela não tem essa capacidade. Virá alguém tirá-lo e separá-lo daquela outra pessoa com quem ela convivia, mas que não conhecia ao Senhor. Dois estarão no campo, um será tomado e o outro será deixado. Mateus 24 diz, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Portanto, não importa a proximidade que você tem, física ou familiar, ou amistosa daquelas pessoas. O Senhor, sabendo quem são os dele, levará a pessoa que ele conhece, a pessoa que faz parte da sua família. Aquela famosa parábola das 10 virgens revela isto de uma forma tão clara. Esta parábola é tão pouco falada dos púlpitos. É importante que nós alertemos as pessoas, porque isto fala acerca de 10, é uma alegoria, obviamente, mas são 10 virgens que todas elas têm conhecimento, todas elas são virgens, todas elas aparentam estar na mesma expectativa, aparentam estar preparadas, aparentam estar na mesma condição. Aos nossos olhos, todas elas são boas crentes, são boas pessoas. Isto representa não o mundo, mas representa a igreja. Porque elas estão à espera, todas elas estão à espera do noivo. Todas elas sabem que ele virá. E eu vou ler o texto. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. As 10 virgens vieram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 eram loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo.
Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas, adormeceram todas e adormeceram, mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que o vendem e comprai para vós. E tendo elas ido comprá-lo, o azeite, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Quero repetir isto, quero enfatizar. As que estavam preparadas entraram com ele, com Jesus, para o noivo, para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. E depois Jesus complementa: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. A diferença entre umas e outras é que umas tinham o Espírito Santo nas suas vasilhas. A vasilha pode significar as vidas cheias ou esvaziadas do Espírito Santo de Deus. O apóstolo Paulo diz: se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Esta é a grande diferença. Não é visível aos homens. A presença do Espírito Santo, o selo de Deus, a marca, a unção de Deus na nossa vida é que marca a diferença. Podemos não ser reconhecidos pelas pessoas por essa marca, mas o Senhor sabe, Ele vê essa marca, sabe que somos dele. Então nós iremos ser levados, iremos entrar pela porta, porque não só nós temos o conhecimento, mas nós já somos dele, porque o Espírito Santo habita em nós. Tal como aconteceu no dilúvio universal. Noé, sua família, entraram na arca. E Deus, logo de seguida, no mesmo dia, destruiu toda a humanidade. Só 8 escaparam. Quando a porta foi fechada por Deus, ninguém mais se salvou. Diz o texto de Gênesis 7:4, passados ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e desfarei de sobre a face da terra toda a substância que fiz. E aconteceu que, passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600, a vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas dos céus se abriram, e houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. E no mesmo dia, portanto, no dia da ira de Deus, nesse mesmo dia, entraram na arca Noé, seus filhos, Sem, Cão e Jafé, sua mulher e as mulheres de seus filhos. E os que entraram eram macho e fêmea de toda a carne, como Deus lhe havia ordenado, e o Senhor o fechou dentro. Numa outra tradução do aramaico diz: e fechou Jeová a porta na presença de Noé. Assim foi destruído todo o ser vivente que havia sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus. E foram extintos da terra, e ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. Você acha que Deus não era um Deus de amor? Claro que era. Ele não é um Deus diferente do Deus de agora. Mas é um Deus também que executa a sua justiça contra aqueles que o negam, contra aqueles que se voltam contra ele, contra aqueles que rejeitam o seu plano, a sua oferta de amor e de graça. Todos esses serão exterminados por esse mesmo Deus. Você acha que Deus não vai repetir essa derramar da sua ira? É claro que sim. O Apocalipse nos descreve esse sucessivo descarregar da sua ira pelas trombetas, pelo anúncio das trombetas e pelo descarregar das suas taças da ira
que vai desfazer praticamente quase toda a humanidade, poucos irão sobrar, porque é o mesmo Deus que, na sua paciência, anunciou e anunciou e anunciou essa oferta desse Evangelho da sua graça, e os homens não aceitaram. Diz o apóstolo Pedro que o Senhor não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, a oitava pessoa. Veja a perfeição de Noé. Ele era a oitava pessoa. Ele é chamado o pregoeiro da justiça. Deus não perdoou porque trouxe o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. O mesmo aconteceu com o juízo sobre Sodoma e Gomorra. Deus enviou os seus anjos, está a ver? Através dos anjos, antes que venha a ira de Deus para desfazer aquelas pessoas que moravam naquelas grandes cidades do passado, no Vale do Mar Morto de agora, o Mar Salgado. Deus envia antecipadamente os seus anjos para retirar o justo Ló. Sua mulher, o único justo ali era só um, era Ló. Nem sua mulher nem as suas filhas eram justas. Até os genros zombaram daquela realidade, ficaram para trás. E logo que Ló e a família saíram, Deus descarregou a sua ira e ninguém escapou, não houve segunda oportunidade. É assim que Deus age. Deus não dá uma segunda oportunidade quando é o tempo da sua ira. Durante a grande tribulação haverá um tempo de grande oportunidade, porque 3 anjos irão anunciar, um evangelho irá até pregar o evangelho, 2 testemunhas irão confirmar o juízo vindouro de Deus sobre a terra. A igreja estará anunciando o evangelho até aos confins da terra, mas depois que a porta se fecha com a vinda do Senhor, iniciar-se-á então o juízo de Deus sobre toda a humanidade e repetir-se-á aquilo que aconteceu nos dias de Noé e nos dias de Ló. O Senhor Jesus, quando fala da sua vinda, ele diz: assim como foi nos dias de Noé, assim como foi nos dias de Ló, assim será também nos dias da vinda do Filho do Homem. Então disseram aqueles homens a Ló: tens alguém mais daqui? Teu genro e teus filhos e tuas filhas e todos quantos tens nesta cidade, tira-os fora deste lugar, porque nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem aumentado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou a seus genros e aos que haviam de tomar as suas filhas, e disse: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por zombador aos olhos dos seus genros. Ninguém acreditou. Todos achavam que ele era louco, que era um falso profeta, que era um atormentador. E ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo: levanta-te, toma a tua mulher e tuas 2 filhas que aqui estão, para que não pareças na injustiça desta cidade. Ele, o Ló, demorava-se, porém, e aqueles homens lhe pegaram pela mão e pela mão da sua mulher e de suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no e puseram-no fora da cidade. Está a mesma expressão, tirar pela força. Ló estava demasiado preso àquela cidade. Ele estava demasiado ligado à política, à economia, ainda que ele se atormentava com a injustiça, com aquilo que ele via à sua volta, mas mesmo assim foi necessária uma força, a força dos anjos, para o arrancar, e a misericórdia do Senhor permitiu que tal acontecesse. Logo a seguir diz que saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar, e então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra, e destruiu aquela cidade e toda aquela campina e todos os moradores daquelas cidades e o que nascia da terra. E condenou à destruição as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza, e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente, e livrou o justo Ló, apenas um, o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. E diz Pedro, porque ele era justo, habitando entre eles, e afligia todos os dias a sua alma justa, por isso via e ouvia
sobre as suas obras injustas. Ele via e ouvia tantas coisas injustas e ele ficava perturbado. Ele era, por isso, um homem injusto diante de Deus. Vivia no meio daquela gente dissoluta, daqueles homens abomináveis, mas o Senhor se compadeceu de um só. Veja só quantos milhares de pessoas viveriam naquela cidade, não sabemos, mas eram cidades prósperas, cidades férteis, cidades que representam o mundo de hoje, mas só havia um justo, Ló. Então, não pense que Deus não vai fazer a mesma coisa. Deus teve e tem tido demasiada misericórdia desta humanidade. Mas naquele dia não será mais tempo de misericórdia, mas será tempo de ira. A verdade é que há um toque hoje constante desta trombeta anunciando o Evangelho. Os verdadeiros profetas têm estado a anunciar a vinda do Senhor, o dia do Senhor, a ira do Senhor. Mas a maior parte não presta qualquer atenção. Já o livro do profeta Ezequiel dizia: se aquele que ouvir o som da trombeta e não se der por avisado, e vier a espada e o alcançar, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta, mas não se deu por avisado. O seu sangue será sobre ele, mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Portanto, este som da trombeta são as trombetas que vão soando. É o anúncio da palavra do Senhor. É a proclamação do verdadeiro Evangelho, que alerta as pessoas: arrependei-vos e crede no Evangelho, para que não sejais condenados pela ira do Senhor. O profeta Jeremias diz também: diz o Senhor, pus atalaias sobre vós, dizendo: estai atentos ao som da trombeta, mas eles dizem: não escutaremos. Veja só, não há desculpa. E com isto eu encerro esta parte. Porque é que as pessoas naquele dia ficarão aterrorizadas? Porque eles sabem que rejeitaram os avisos de Deus. Não só eles foram ignorantes, mas foram assumidamente ignorantes. E não só ignorantes assumidamente, mas tomaram uma postura de rejeição, tal como aconteceu antes do dilúvio. Eles diziam a Noé: não queremos nada com Deus, retira Deus do meio de nós. Não queremos que Ele interfira nas nossas vidas, queremos viver à nossa maneira. Assim também, estas pessoas, ouvindo os atalaias da parte de Deus, ouvindo a proclamação do Evangelho, o som da trombeta, irão dizer: não queremos, não escutaremos, e vão fechar os seus ouvidos e vão até perseguir os profetas de Deus. Eu só espero que a todos aqueles que me ouvem nesta hora, a começar por mim próprio, façamos parte dessas 5 virgens que, tendo conhecimento, mas vão mais além, querem a presença do Senhor nas suas vidas. Até o diabo conhece a Bíblia, mais do que eu. Eu leio a Bíblia todos os dias. Leio alguns textos da Bíblia, vou lendo a Bíblia de uma ponta à outra, né? Todos os dias vou alimentando. E como eu espero que você também faça, sem isso você vai morrer, espiritualmente falando. Você não vai sobreviver. Quanto mais os dias se complicam para nós, temos que alimentar-nos de boa nutrição espiritual. A confusão nos arraiais evangélicos é tremenda nos dias de hoje. A confusão é muita, como já tenho falado. Então, nós precisamos de algo mais que o mero conhecimento, que já de si é tão importante. Mas termos a presença do azeite de Deus, termos o Espírito Santo, que muitas vezes é alegorizado pelo azeite, que ilumina, que alimenta. Eu gosto muito de azeite, venho de um país onde temos, creio eu, um dos melhores azeites do mundo. Eu só cozinho com azeite porque ele é tão bom para a saúde. E o azeite, então, é saúde para nós. A presença do Senhor nas nossas vidas alimenta-nos, que é um excelente alimento nutritivo, mas também traz saúde para nós.
E também era usado antigamente para iluminar a candeia. Não havia eletricidade, não havia outras formas de energia disponíveis ou descobertas. Havia sim o azeite para iluminar as candeias. Quem não levasse o azeite não podia ver o caminho à sua frente. Então nós necessitamos dessa presença do Senhor para nos alimentar e também para iluminar, esclarecer o nosso entendimento para que não vivamos nas trevas e para que não sejamos apanhados de surpresa como aqueles para os quais o Senhor virá como um ladrão de noite. Mas nós, como diz Paulo, andamos na luz, somos esclarecidos pelo azeite do Espírito Santo, pela palavra de Deus, e por isso estamos aguardando, antecipando, aguardando, ansiando pela sua vinda. Como é referido lá em Apocalipse, nós olhamos para os céus e dizemos: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que o Senhor nos abençoe.